um dia um agente do FBI quisesse te dar aula de vendas? Você acharia que isso daria certo? Ou melhor, se ele quisesse dar aula de vendas para escritórios de contabilidade escalarem o seu atendimento. Ficou curioso? Então, vem comigo. Empresas como Contabilizei, Kipu e Facilite estão comendo uma parcela gorda do mercado contábil, a parte digital, e o seu negócio está ficando para trás. Você quer continuar deixando dinheiro na mesa, ou melhor, na internet? Se não, eu gostaria que você me desse 13 minutinhos do seu tempo para eu te mostrar a maneira certa de atrair pessoas que não conhecem a sua empresa e como fazer negociações para fechar novos contratos. Esse vídeo é para você parar de perder cliente para startup. Oi, eu sou Roberta Basto e hoje eu vou te ensinar técnicas de persuasão do FBI aplicada a um escritório de contabilidade e como atrair e fechar novos contratos através do WhatsApp. Bom, a gente vai falar sobre técnicas de vendas, mas antes precisamos falar sobre aquisição de clientes, que é um passo anterior na trajetória do seu cliente. Existem primordialmente 3 formas de atrair novos clientes. 2 delas são gratuitas e uma paga. 1. Boca a boca. Aqui a gente está falando daquela velha técnica em que os seus amigos indicam seu escritório para outras pessoas ou seus clientes atuais também indicam. E isso pode acontecer por questão de preço, qualidade de serviço e qualidade de atendimento. E esse ponto da qualidade de atendimento é a parte mais importante para um escritório de contabilidade. Por isso, no próximo vídeo a gente vai falar exclusivamente sobre isso. 2. Produção de conteúdo. Essa é uma forma trabalhosa, mas que gera autoridade. Calma, eu explico. Quem não é visto, não é lembrado. Você conhece esse ditado? É exatamente isso que acontece. Quando uma empresa produz conteúdo de valor e uma estratégia para redes sociais, aquela empresa ou empreendedor é especialista em um assunto específico. Por exemplo, se você cria conteúdo sobre contabilidade para MEI, você vai ser autoridade nesse assunto em específico. Quando as empresas precisarem de você, vão lembrar do seu escritório e não do concorrente. Claro que essa é uma opção que dá resultado a longo prazo e você precisa potencializar os resultados da sua aquisição de clientes para agora. Para isso, você deve investir em anúncios. 3. Anúncios. Essas são formas pagas que você diz para o Google ou para o Facebook que você quer dar dinheiro em troca de visibilidade. Assim, você expõe a sua marca com um texto persuasivo ou com um vídeo que chame a atenção e eles vão levar pessoas para a página do seu negócio. Se você quiser, tem um tutorial lá no blog de como configurar ou você pode investir em um profissional de tráfego pago. Assim você vai evitar queimar dinheiro à toa, com testes e otimizar o seu orçamento. Então agora que você já aprendeu as 3 principais formas de atrair um cliente, vamos falar sobre vendas de fato. Porque fazer o interessado chegar até você é apenas o primeiro passo. A mágica da venda é tornar quem se interessou no seu conteúdo em um novo contratante do seu serviço. Por isso, uma pergunta que não quer calar é: você sabe a forma mais eficiente para fechar um novo contrato? Normalmente, os especialistas em vendas vão dizer que você precisa de um script de vendas pelo WhatsApp, que você precisa ser extrovertido e que precisa do sim do seu cliente a todo custo. A verdade é que você precisa fazer diferente. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso. Apenas saiba que cada venda feita pelo seu time de aquisição precisa ser tão bem feita como se a sua vida dependesse disso. Essa é uma nova etapa na estratégia de crescimento do seu escritório e a meta do crescimento é previsível e consistente. Falando em estratégia consistente, certa vez eu li um livro de vendas de um negociador de alto risco do FBI. Ele aplicava a mesma técnica que usava no trabalho, tratando de sequestro, para vender serviços e produtos. Mas são esses os mesmos princípios que o seu departamento de vendas pode usar para converter muito mais prospectantes que chegam no WhatsApp do seu escritório, ou seja, aqueles que consumiram o seu conteúdo em seus clientes. Portanto, a partir desse livro de vivências e negociação tão radical que envolve vidas, o autor tirou os seguintes ensinamentos que pode ser muito útil na formação do seu time de aquisição de novos clientes. 1. Usar voz suave ou alegre. 2. Ter empatia, não é sorrir e concordar. 3. Pedir desculpas, aproxima. 4. Fazer perguntas abertas até que o outro lado realmente diga o que pensa e o que sente. Nós vamos nos aprofundar em cada ponto, mas você provavelmente está se perguntando agora: por que isso funciona no mundo da aquisição de clientes para contabilidade? Foi uma estratégia desenvolvida na tentativa e erro, sem uma teoria por trás, e que precisava funcionar, porque no caso dele, o refém não ficaria bem, e no seu caso, você poderia falir o seu escritório. Ter clientes novos é a única opção para o seu escritório continuar crescendo e ter um caixa
saudável. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que seu cliente é seu inimigo. Longe disso, ele é seu aliado. Mas numa comunicação de vendas, precisamos agir estrategicamente, porque a mente é complexa e as interações sociais também. Nós, seres humanos, não dizemos realmente o que pensamos ou o que queremos pessoalmente. Imagina pelo WhatsApp. Essa é apenas uma técnica para que o seu cliente possa se abrir, não um roteiro. Falando em roteiro, o script de vendas pelo WhatsApp do seu time de atendimento, se houver um script formalizado, sustentaria uma venda diante da argumentação de um agente treinado de negociações do FBI? Provavelmente não, porque o caminho que o seu colaborador vai percorrer é previsível, como se inconscientemente o seu cliente estivesse falando com um robô. E você provavelmente já sabe que o ser humano não tem empatia por robôs, porque não há conexões emocionais. Então, sua venda, por meio do script, torna um jogo de sedução em algo engessado. Nesse caso, o ideal é que o seu treinamento do setor de recepção dê ferramentas aos colaboradores para que eles possam dominar parte do cérebro responsável pelas emoções e, a partir de uma abordagem mais racional, quebrar qualquer objeção de venda ou qualquer objeção da compra, né? Mas como chegar a esse objetivo? Essa não é uma linha reta. O ser humano é composto de emoções e racionalidade. E a emoção que mais funciona nessa hora da compra é o egoísmo. Cada indivíduo reage numa situação dependendo do contexto que é submetido. Isso é um processo inconsciente que dá a perspectiva que temos do mundo a partir de uma determinada ótica. Isso se chama viés cognitivo. Você provavelmente conhece o mais famoso deles, que é o aversão à perda, que é uma abordagem no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que ainda vamos falar nesse vídeo aqui. E para entender o que é o viés cognitivo, primeiro você precisa entender a mente humana e tornar o aprendizado científico em algo que você possa usar na prática. Portanto, a partir de Rápido e Devagar, podemos entender que o cérebro, a partir de dois sistemas. Sistema emocional. Esse sistema diz respeito à nossa mente animal, que processa o instinto e as emoções. Esse é um sistema rápido, ou seja, ele é responsável por garantir a nossa sobrevivência por meio do instinto e do impulso. E você deve estar se perguntando, como assim garantir a nossa sobrevivência? Em situações de perigo, o nosso corpo tem mecanismos de estresse que nos deixam atentos para fugir. Isso acontece com o nosso corpo até hoje, mas não é algo novo. É algo que acontece desde os primórdios. Por exemplo, ao ouvir um leão rugir, você vai ficar parado pensando se realmente é um leão? Não. Você provavelmente vai perna para que te quero para salvar a sua vida e depois ver se é um leão de fato. Você só vai olhar para trás assim que estiver em um lugar seguro. E é esse mesmo sistema que age na compra por impulso, por um instinto de suprir a necessidade que aparentemente tem, em vez de perder uma grande oportunidade. 2. Sistema racional. Já o sistema racional é o sistema da lógica, o sistema que pensa antes de fazer uma ação. Em suma, é o sistema da racionalidade. Por exemplo, ao analisar o orçamento antes de fazer uma compra e pensar no custo-benefício de produto, você usa o sistema racional. Agora me diga, pensa na sua experiência. Quem tem mais influência na hora de fazer uma compra? As emoções, valores, crenças e até o que os outros pensam. Se a gente estiver falando de Freud aqui, a gente vai falar do superego. Isso ou a lógica? Essas opções, essas ferramentas, essa sociedade que vai dar ferramentas para a lógica acontecer. Agora me diga, pela sua experiência, qual tem mais influência em uma compra? As emoções, valores, crenças e até o que os outros pensam dão as ferramentas para a lógica acontecer. Afinal, não há matemática se não houver números, certo? Mesma coisa acontece na venda. Seus vendedores precisam chegar nas emoções do cliente para enfim percorrer o caminho até a lógica. Por exemplo, você abre o Facebook e vê o anúncio de um Ford Fusion vermelho, novinho em folha. Seus olhos enchem de brilho e você quer muito comprar. Inclusive já está pronto para passar o cartão sem nem saber o que vai comer amanhã. Ou se vai sobrar dinheiro para isso de fato, né? Mas resolve conversar com o vendedor só para ele fechar os últimos detalhes pelo WhatsApp antes de fechar o negócio.
Vendo seu interesse e sabendo os diferenciais do produto, o vendedor resolve marcar uma videochamada para você ver de fato o produto. Você, no caso dessa história, está apaixonado pelo seu sedã de luxo. Mas ao ver a sua paixão, sua esposa está lá e fala, e diz, amor, você já tem um carro para se locomover parado na garagem, que é inclusive do mesmo tom de vermelho. Você tem um Celta parado na garagem. Nem de longe um Ford Fusion. Como é que ela consegue fazer essa analogia? Como é que ela não consegue ver a diferença? Vem cá, convenhamos. Racionalmente, não há diferença. Veja, há dois carros que têm rodas, servem para locomoção, têm até a mesma cor. Então, qual o papel do vendedor nesse caso? Ajudar o seu lado emocional a convencer o seu lado lógico. Porque o Ford Fusion é mais econômico, o valor de revenda é maior, vai melhorar o conforto e a segurança nas viagens. Portanto, o vendedor vai dar ferramentas para que o emocional tenha argumentos lógicos para apresentar para o sistema racional. Ou seja, ele vai te dar a faca, mas no final, quem vai cortar o queijo é você. Esse exemplo do casal foi para deixar tudo cristalino na sua mente. Por isso, a mente foi dividida em duas pessoas. Mas esse processo acontece dentro de você, dentro da sua própria mente em um processo de compra. Em uma venda, o vendedor precisa focar os seus esforços nas emoções. E como fazer isso em um escritório de contabilidade? O primeiro passo, quando um novo cliente chega no WhatsApp do escritório, é ouvir, demonstrar compreensão e ser sincero na vontade de compreender e ajudar. O atendente veste o seu colete de consultor para guiar o seu cliente à luz e resolver de fato o emaranhado que a vida financeira da empresa está. No primeiro momento, sua missão é extrair todas as informações possíveis por meio de perguntas que vão estimular o outro a falar, sem forçar. Isso pode ser um pouco mais complicado em uma conversa por texto. Por isso, estimule o seu cliente a falar por áudio ou marque uma videochamada, coisa rápida, só para conversar cara a cara, beleza? Por mais básico que isso pareça, o normal que fazemos é fazer suposições e procurar na nossa própria opinião dentro da fala do outro, porque o nosso cérebro está programado para fazer uma escuta seletiva e não a verdade de fato. Diferentemente disso, o papel do atendente nesse momento é deixar o cliente falar, até ele se sentir seguro para de fato dizer qual é a sua dor ou o seu problema e não fechar a contratação do seu escritório naquele momento. Mas para tornar essa segurança palpável, há uma dica. Cuidado com o tom de voz. Qual tom de voz escolher nesse acolhimento por áudio ou videochamada de potenciais clientes? Nesse processo inicial, a voz é uma potente forma de comunicação e há basicamente dois tons de voz que o seu vendedor deve usar. A voz com tons mais baixos, falando lenta e claramente, mas sem parecer um psicopata, beleza? Um bom exemplo é a voz dos aplicativos de meditação e dos locutores de rádio. Dessa maneira, a voz será compreendida como gentil, mas assertiva. O segundo tipo de voz é a voz alegre, em que o vendedor põe um sorriso na voz. Uma boa dica para esse segundo tom é: sorria verdadeiramente, mesmo que por telefone ou por mensagem de texto. Isso vai transparecer na sua voz, ou no seu texto, e é um tom mais convidativo e soa como uma pergunta em afirmações. Lembra? Quando falamos mais acima sobre perguntas abertas, essa é uma outra técnica chamada espelhamento por Chris Voss, autor do livro Negocie como se sua vida dependesse disso. Ele consiste basicamente em imitação, quando duas pessoas têm movimentos ou repetições de fala que são espelhadas. Isso quer dizer que estão em sintonia, porque somos atraídos aos nossos semelhantes, diferentemente do que aquele ditado diz. Entretanto, existe uma maneira de fazer isso intencionalmente para criar esse vínculo. Repetir as 3 últimas palavras do seu interlocutor, assim ele irá racionalizar sobre o que acabou de ser dito e sustentar o processo de conexão, segundo Chris Voss, e a técnica do FBI em negociação. Mas por que fazer isso? Quando o seu cliente se sente ouvido, ele sai da postura defensiva, que é levada para o lado racional do cérebro, e passa a refletir junto com você sobre a solução da dor e por que aquele é um bom negócio. Por fim, precisamos falar de outra base fundamental da venda e do atendimento: a empatia. Lembre-se que o seu processo de vendas não é uma batalha, ele é uma dança, como já vimos na técnica do espelhamento, em que os dois precisam estar em sintonia. Partindo desse princípio, usar um sorriso para quebrar o gelo, mesmo em áudio do WhatsApp, o sorriso transparece na voz, usar o espelhamento para gerar conexões e usar o tom certo na voz
vai transformar alguém que tem aversão a vendedores em alguém que está recebendo o conselho de um amigo próximo. Mas, para além disso, empatia é ler nas entrelinhas e entender o que está dito na fala do seu cliente ou prospecto. Depositar atenção no que ele fala e no que ele mostra sem fazer pré-julgamentos e muito menos tentar encontrar algo na fala dele. Simplesmente entender, mesmo que não concorde. Por isso, o Me Desculpa funciona tão bem. Outra maneira de demonstrar empatia e o vendedor mostrar que está sentindo empatia é dando nome aos bois. Calma, eu explico. Seu cliente tem dores, certo? Ele tem problemas que o seu produto pode resolver, mas às vezes não sabe ao certo quais são os problemas. Ele só sente que tem um. Por isso, você, consciente de qual dor é essa, pode transformar esse sentimento em palavras e, a partir disso, responder como o produto da sua empresa pode ajudar no caso dele. Por exemplo, você está sentindo dor nas costas há vários dias. Já foi ao clínico, nenhum problema aparente. Já foi ao ortopedista, mas seus ossos estão perfeitamente bem. Trocou o colchão e nada. Até que um dia você falando com um amigo massoterapeuta e ele diz: você sente dor quando vira nesse movimento em momento horário ou levanta o braço dessa forma? Se sim, você provavelmente tem uma doença rara chamada costite e você pode melhorar isso de uma maneira muito simples. Mas para isso eu preciso que você venha no meu escritório. Me manda um WhatsApp pra gente marcar, beleza? Beleza. Ele não curou sua doença, mas ao nomeá-la, ele levou essa conexão de confiança e empatia para outro nível. Esse é um atalho de confiança, um atalho direto para o coração do seu cliente. E esse não é um atalho que você precisa tomar apenas na venda. Eu recomendo que você tome esse atalho em toda a sua operação, inclusive na relação com seus colaboradores. Porque estamos mais do que fazendo um script de venda. Estamos falando aqui sobre relações humanas. E aqui temos um manual de uma venda consultiva de uma maneira diferente. Agora, você precisa saber sobre algo muito importante. Se você não obedecer, pode acabar com tudo que você construiu com seu cliente até agora. Nada disso é sobre você. Essa é uma verdade dura, mas a figura central de uma venda consultiva é o seu cliente. Por isso, evite usar o eu. Eu penso, eu entendi, etc. Dar nome aos sentimentos e à dor do seu cliente. Para isso, você pode usar parece que. Quando você tira o eu da conversa, seu cliente se sente cada vez mais abraçado, porque aquilo é sobre ele e não sobre você. Parece um detalhe bobo, mas uma venda bem feita não é sobre se vangloriar, e sim sobre ajudar o outro. Depois desse primeiro contato, de entender o problema, se mostrar empático com a situação do cliente, o seu vendedor precisará fechar a venda. Mas isso vai acontecer da maneira tradicional? E aí, vamos fechar? Não. Você vai tornar propício, a partir dessas trajetórias que vocês fizeram juntos, que o seu cliente chegue para você e pergunte: vamos fechar? Provavelmente uma abordagem não tão direta é o ideal. Então agora você já entendeu como se comunicar com seu possível cliente, qual tom usar, que deve vir primeiro, entender de fato o problema do cliente e apresentar a sua solução como resolução daquele problema. Você não precisa falar de DRE para um cliente que quer apenas falar sobre imposto de renda simples. Você já tem todas as ferramentas, mas ainda precisa de uma metodologia para abordar o cliente. Então preste bem atenção nos 10 passos a seguir, porque é um mapa do caminho, não um script. 1. Se apresente e peça ao seu cliente para falar um pouco sobre ele e o que ele busca em um serviço de contabilidade. Nessa parte, o seu cliente provavelmente vai ficar um pouco travado para se expressar, principalmente se for de forma escrita no WhatsApp. Estimule-o a mandar áudio, assim ele pode falar tudo que está guardado aqui no coração. Estimule também a conversas usando a técnica do espelhamento. Isso o torna mais seguro para continuar conversando. 2. Ouça atentamente e tome nota. O ideal é que você tenha um local específico para anotar as informações importantes do cliente dentro da conversa. Nesse caso, você pode usar um CRM ou uma ferramenta como a Pink, que possui cards de anotação dentro das conversas. Isso permite que você guarde todas as informações necessárias sem perder na dica de nada. 3. Repita os pontos levantados com o cliente junto às 3 últimas palavras que ele usou. Usar o vocabulário do cliente também funciona bem como espelhamento, tanto em texto
quanto em áudio e até mesmo em videochamadas. E torne a intimidade mais rápida. Essa é uma técnica para fazer amigos, porque afinal o cliente não quer falar com o vendedor, ele quer comprar com um amigo. 4. Deixe ele concordar que essa é a dor dele. Procurar um sim genuíno para atrair o senso de coerência do seu futuro cliente é importante. Se ele concordar com você, ele é seu amigo. Por que não contrataria o seu amigo da contabilidade? 5. Apresente os pontos que o seu escritório pode ajudá-lo, os benefícios. E por que o seu escritório funcionará muito bem em parceria com o negócio do seu futuro cliente. 6. Dê espaço para ele pensar. Silêncio não é ruim. Ele está processando todas as informações que você passou. 7. Depois de 3 minutos de silêncio, se for o caso, pergunta se ele ficou com alguma dúvida ou se ele tem algum ponto que gostaria de esclarecer melhor. 8. Se o cliente hesitar, repita a técnica de espelhamento com perguntas abertas até ele se sentir confortável de dizer a sua objeção. Falando em objeção, temos lá no blog um post sobre como quebrar objeções em uma venda. E acredito que vai acrescentar bastante no seu dossiê de vendas de contabilidade. 9. Quebre as objeções usando perguntas abertas e técnicas de espelhamento. Por exemplo, acredito que é uma opção pouco viável para o meu caixa porque esse serviço fica caro. Você, nesse caso, responderia: entendi. E o que você acredita ser uma opção viável para o seu caixa? V. Repetiu as próprias palavras que ele usou para devolver para ele uma pergunta aberta. Assim, você pode oferecer um parcelamento ou um desconto à vista, dependendo do caso, para quebrar qualquer objeção de preço. 10. Por fim, não menos importante, ofereça um prazo máximo de validade para aquela oferta. Isso mexe com as emoções do seu cliente e ativa a chave da aversão à perda. Ou seja, o ser humano prefere não ganhar nada do que perder. Isso é louco, mas mexe com sentimentos de justiça. E perder é injusto, mesmo sendo algo que ele ainda não perdeu, como falamos anteriormente aqui no vídeo. Portanto, podemos ver que a chave de uma venda bem-sucedida está na mente e não no script robotizado. Tudo funciona como um mecanismo e a harmonia torna a venda concreta. Essa é a forma de finalizar uma venda, que começou lá na parte de aquisição do cliente. Mas não para por aqui. Porque fechar uma venda é apenas o começo. Agora, o seu prospecto virou o seu cliente e é preciso entregar a sua promessa de solução para os problemas dele. Você precisa entregar o melhor serviço possível. Você precisa que o seu pós-venda seja tão bom quanto o seu processo de vendas. E você precisa ter controle e visibilidade de todos os atendimentos para saber como pode melhorar e se adaptar. Mas provavelmente da forma com que você está fazendo hoje, pelo WhatsApp, isso não é possível. Por isso, no próximo vídeo você saberá como organizar os seus departamentos, fazer um bom atendimento e automatizar o máximo possível com o chatbot para deixar os seus colaboradores mais produtivos e eficientes. Esse é o próximo passo que você precisa dar para estruturar e profissionalizar a capacidade de atendimento do seu escritório de contabilidade. Se ficou qualquer dúvida, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. E não esquece de seguir para não perder o próximo vídeo, tá bem? Nos vemos